Olá, eu sou Priscila Frais e hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente aqui no canal. Eu vou interpretar o sonho que o faraó do Egito teve, aquele sonho que fala das espigas e das vacas. A gente já sabe qual é a interpretação do sonho, então eu vou levar você passo a passo a conseguir entender como foi que José do Egito chegou a essa conclusão. Quais são os elementos dos sonhos que apontam para essa interpretação? Você vai ver que é fácil, que na verdade o sonho, quando é uma mensagem de Deus, ele mesmo aponta para a mensagem, para aquilo que Deus está falando. Então, se você gosta ou você quer aprender a interpretar os seus sonhos e entender essa linguagem que Deus está falando contigo quando você está dormindo, ou então através das repetições das coisas que acontecem ao seu redor, considere se inscrever nesse canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou seu dislike e também tirar suas dúvidas. Vamos começar então lendo o texto. Vamos ler o sonho e tentar tirar aqui os elementos que nos chamam a atenção. O que é aquilo que de alguma maneira se repete no sonho ou aonde que a gente acha que são os elementos proféticos. Gênesis 41. Certo dia o rei do Egito sonhou que estava em pé à margem do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas vistosas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos que vicejam à beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas, de aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras, na margem do rio. Então aconteceu que as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Foi quando o faraó acordou assustado. Ele voltou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granadas e lindas de se ver. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e vento orientais nasciam atrás delas. Então aconteceu que as espigas mirradas devoraram as espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou preocupado. Esse então é o sonho que o faraó teve. E na sequência ele vai contar o mesmo sonho para José. Eu vou continuar a leitura. Então o faraó dirigiu a palavra a José e declarou: Eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de ti que quando ouves qualquer sonho podes decifrá-lo. Contudo, José disse ao faraó: Quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou a José o que sonhara. No meu sonho, parecia-me estar em pé na margem do rio Nilo. Eis que subiam do Nilo 7 vacas bem alimentadas e de bela aparência, que começavam a pastar dentre os juncos. No entanto, eis que outras 7 vacas emergiram logo depois delas, exaustas e de aparência feia e mal alimentadas. Jamais vi animais tão debilitados em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas. Mesmo depois que as devoraram, não demonstravam qualquer benefício em tê-las devorado. Portanto, sua aparência continuava tão extenuada e feia quanto no início. Então acordei. Depois delas brotaram outras 7 espigas, murchas e mirradas, ressequidas pelo sol extenuante e o vento leste. As 7 espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso a todos os magos e adivinhos do Egito, mas ninguém foi capaz de esclarecer-me. A primeira coisa que a gente deve fazer é analisar o sonho. O que o sonho está nos mostrando? E veja que o sonho fala de repetições. Que repetições são essas? Então a gente vai ver aquilo que nos chama atenção para tentar entender sobre o que o sonho está falando e analisar os elementos que o sonho está mostrando. O que nós temos então de elementos nesse sonho? A gente tem o rio Nilo, a gente tem o faraó, a gente tem vacas, a gente tem espigas de milho e a gente tem o número 7. Então vamos analisar individualmente o que cada elemento quer dizer. A gente ainda não sabe sobre o que o sonho está falando. Vamos analisar os elementos e tentar entender o que está acontecendo. O que eu sempre falo? A princípio, para a gente começar a interpretar, tentar analisar o sonho com a realidade que você está vivendo. Qual é então a realidade do faraó? A gente está falando do Egito de um tempo muito antigo, onde não existia tecnologia. O rio Nilo era o chamado de maravilha, a maravilha do Egito. Então o rio vai estar apontando o quê? Para a fartura. Nós temos também como elemento as vacas e as espigas. Agora vamos analisar o que a vaca representa dentro dessa cultura. Gente, há muitos anos atrás a vaca era tudo. Ela não era só a comida e o leite, mas era a comida, o leite, a força do trabalho. Porque o homem, para arar a terra, ele precisava da força do boi. Então ela representava também a força do trabalho. As roupas, os sapatos eram feitos com couro, o chifre tanto funcionava como berrante, como também funcionava para você usar, para você beber líquidos, para você transportar líquidos. Então tudo que fazia referência à vaca
era algo muito importante dentro dessa cultura. E o milho? Assim também o milho era o pilar da alimentação, não só da alimentação do homem, mas também da alimentação animal. Aliás, até hoje isso é uma realidade. Então o milho também era uma base dessa realidade, desse povo que vivia dentro de uma circunstância, de uma situação rural e que não tinha tecnologia. Então, tanto a vaca quanto o milho, dentro dessa cultura, desse ambiente, desse sonho, eles são essenciais. Outro elemento importante que se repete muito no sonho é o número 7. Tá, o que o número 7 representa dentro da cultura? Talvez e provavelmente, como o faraó não entendeu, não representava nada. Mas José era um hebreu, e para um hebreu o número 7 representa muita coisa. O que o número 7 representa? O número 7 representa ciclos. A terra foi criada em 7 dias, ou seja, fala de um ciclo, de um processo de criação. Então, além da terra ter sido criada em 6 dias, o 7º dia é o dia do descanso, mas o período são de 7 dias, Deus também estabeleceu o descanso no 7º ano, ou seja, haviam 6 anos de plantação, no 7º ano a terra descansava. 6 anos de plantação e no 7º a terra descansava. Então, para um hebreu, o número 7, ele entendia que ele estava falando dentro desse contexto de um ciclo inclusive da plantação. Então, o que nós temos aqui de elementos até esse momento? O rio Nilo, que fala de fartura, a vaca, que é toda a subsistência da cultura rural, e o milho, que está falando da alimentação. O número 7, para um hebreu, uma pessoa que segue as escrituras, vai estar falando de um ciclo, principalmente com relação à plantação. Então, o que mais que a gente tem? Então, a gente já tem esses sinais e o significado desses símbolos. Mas é importante também que o sonho, ele explique o próprio sonho. Então, vamos ver que elementos tem repetido dentro desse sonho para apontar exatamente qual é a mensagem que Deus está falando ao faraó através dessa parábola noturna. Se você faz parte desse canal, você deve estar cansado de me ouvir falar que repetições são a voz de Deus nos direcionando para chamar a atenção para algo que Ele quer nos dizer. Vamos então olhar e analisar quais são as repetições ou qual o tema está sendo repetido nesse sonho para a gente entender qual é a mensagem. A gente já sabe através das escrituras que o sonho está apontando para um período de fome, para um período de grande escassez, que ia atrapalhar não só a alimentação, mas a economia de toda a região. Então, no sonho, quais são essas palavras, esses elementos que destacam e que apontam para isso? Então, falando desse capítulo 41, no versículo 2, ele fala assim, vacas gordas, elas estavam pastando. No versículo 3, mal alimentadas. Versículo 4, ele usa o verbo engoliram. No 7, devoraram. No versículo 18, bem alimentadas. No 19, mal alimentadas. No 20, vacas magras devoraram. Em resumo, então, sobre o que o sonho está falando? Basicamente, o sonho está falando de comida. Toda a descrição do sonho está falando, de alguma maneira, questões que envolvem a digestão, a alimentação. E não é isso que o sonho está falando? Ou seja, o número 7, que se repete, está falando de um ciclo, de um período que se repete. Um período bom e um período ruim. Porque são vacas boas e bonitas, gordas e bonitas, com vacas magras e feias. São espigas cheias e gordas, com espigas magras e ressequidas. Então, 7 e 7, está falando de períodos, são 2 períodos. O Nilo, como foi falado, era a fonte dessa fartura. Eles precisavam da água do Nilo para irrigar a terra, para beber, para fazer a limpeza. Então, a fonte da fartura do país estava do Nilo. Então, do Nilo estava saindo. Eu desconfio que o que deve ter acontecido foi uma grande seca. Isso pelas espigas magras e ressequidas pelo vento e pelo sol. Então, provavelmente, o que aconteceu foi uma grande seca, um período de seca. Então, 7 anos de grandes farturas, onde haviam vacas gordas, momentos agradáveis, onde havia fartura proporcionada pelo rio Nilo. E 7 anos onde, por alguma razão, eu deduzo que o rio Nilo secou e, como consequência, eles ficaram com problemas na economia e principalmente na alimentação. Você entende, então, qual é esse processo de fazer interpretação? É você olhar o todo. Você tem que olhar o todo dentro de um contexto da realidade que o sonho está inserido, buscar os elementos e, através dos elementos, entender qual é a mensagem de Deus. E os elementos não estão falando de alimentação, a economia do país e as consequências disso na nação. Agora, entenda comigo que José, ele tinha um dom para interpretações, mas esse dom dele, ele vinha do conhecimento, da comunhão dele com Deus.
Ele conhecia a voz de Deus. E embora as escrituras ainda não tivessem escritas e acessíveis a ele, ele conhecia a cultura hebraica. E através dessa cultura ele conhecia e reconhecia a voz de Deus e a mensagem através dos sonhos. Então, se a gente lê as escrituras e a gente conhecer a Deus e estiver familiarizado com a sua palavra, a gente vai começar cada vez mais a entender qual é a mensagem que Deus está passando para nós. Então vamos ler qual é o significado, qual foi a interpretação de José e ver se ela bate com a interpretação, com esse processo que a gente fez? Gênesis 41, começando no 25. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar proximamente. As 7 vacas belas e gordas significam 7 anos, assim como as 7 espigas saudáveis e cheias representam 7 anos. As 7 vacas feias e magras que sobem em seguida simbolizam 7 anos. E também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e o vento oriental. É que haverá 7 anos de fome. Exatamente como eu anunciei ao Senhor. Aprove a Deus mostrar ao faraó aquilo que ele vai fazer proximamente. Vamos então resumir qual é o processo para você entender e analisar um sonho? Primeira coisa é ler o sonho e entender a história, o que está acontecendo. Depois ver o que está te chamando a atenção. Tentar buscar qual é o tema do sonho. Se você não entendeu o tema do sonho, vamos buscar os elementos. Qual o significado dos elementos nas escrituras? Uma vez que eu tenho o significado dos elementos de maneira individual, eu tento colocar essas informações juntas, uma relacionada à outra, e tentar buscar entender qual é a mensagem que elas juntas estão nos passando. Você percebeu comigo quantas vezes houve verbos, houve palavras relacionadas à alimentação, à comida, que foram repetidas dentro desse sonho? A princípio elas passam desapercebidas. Mas quando você vai lendo e analisando o sonho, quando você tem aquela cena, o que está acontecendo em frente de você, você pega a informação e você vai analisando, você vai destrinchando os detalhes. E aí você vai entender o que está acontecendo. A interpretação de sonho é um processo no qual a gente vai se aperfeiçoando e a gente vai aprendendo a cada dia mais. Mas é claro que nós temos sempre o Espírito de Deus para nos direcionar, para nos ensinar. Qual é a voz? Qual é a mensagem de Deus para a nossa vida? Deus não esconde de nós, mas Ele esconde para nós o significado, para que nós venhamos buscar nele qual é a mensagem que Ele está falando. Deus se revela, Deus se manifesta a nós, através das repetições e através dos sonhos. Mas agora você já sabe, você sonhou. Sonhou? E daí?